Olá pessoas, eu sou o João Montanha Dória e este é o Nicho. É isso aí, galera, chegamos aqui para mais um episódio do Nicho Podcast, seu podcast de biologia, onde nós hoje começamos um novo formato aqui diretamente para vocês. Este é o episódio piloto do nosso novo formato, que a gente intitulou de Micronicho, onde a gente vai trazer para vocês a cada novo episódio do Micronicho a explicação sobre um conceito diferente da biologia, e a gente não poderia começar com outro conceito que não o conceito de nicho ecológico, que trouxe toda a ideia do nome do nosso podcast. Eu estou aqui solitário em meio a esse período carnavalesco para trazer para vocês esse novo formato de podcast que a gente vai inserir agora ao longo desse ano, né? Muitas novidades ao longo desse ano para vocês aqui sobre o nicho e sobre outras propostas que a gente tem para vocês. E nós vamos começar então entrando diretamente já para o nosso escaninho para dar aqueles recadinhos básicos para vocês e entrar na sequência já no nosso novo formato, nosso episódio aqui do nicho sobre o nicho. É isso aí, galera, chegando aqui pro escaninho do Nicho Podcast com aqueles clássicos recados para vocês. Não deixem de assinar o nosso feed, feeds.feedburner.com/onicho. Lá você vai conseguir, no seu agregador de preferência, receber automaticamente todos os nossos episódios. Acessem nosso site, onichopodcast.wordpress.com, e a nossa página no Facebook, facebook.com/onichopodcast. Não deixe de acessar também a nossa co-irmã, a revista Explora Web Magazine, em facebook.com/Explora Magazine. Se você quiser falar comigo, o seu host João Montanha Dória, você pode me achar no Twitter, @MontanhaDória. Lá a gente vai poder interagir bastante e conversar sobre tudo que vocês desejarem. A gente chega nesse mês também no final do nosso período de crowdfunding pro filme O Último Tubarão, né? Infelizmente, nós não conseguimos bater a meta que nós queríamos, mas a gente agradece a todos aqueles que abarcaram a ideia, colaboraram, divulgaram e fizeram o possível para que a gente conseguisse chegar na nossa meta para poder fazer o filme. Infelizmente isso não aconteceu, mas o projeto não vai ser largado de mão. A gente vai tentar outras formas de financiamento para realizar esse projeto num momento futuro. Muito obrigado a todos que colaboraram e vamos para a próxima. Novidades também no Nicho Podcast. Em breve nós vamos completar um ano e vamos trazer muitas novidades para vocês. Então fiquem ligados, assinem nossa página, assinem nosso feed, vocês nos acham no iTunes também. E não deixem de mandar seus comentários sobre esse programa, esse novo formato aqui, tanto no site, quanto no Facebook, quanto por nosso e-mail, o nichopodcast@gmail.com. A gente quer sim o feedback de vocês, a gente quer a opinião de vocês sobre como vocês estão enxergando esse nosso projeto do podcast, como vocês acham que a gente poderia melhorar ainda mais para vocês esses programas. Então, não deixe de mandar um e-mail pra gente, de comentar e compartilhem os posts, compartilhem os episódios, compartilhem com os amigos, com os namorados, com as namoradas, com os inimigos também. Todo mundo merece ter acesso a isso aqui. A gente quer crescer cada vez mais. Então compartilhe, apresente o episódio que você mais gostou do nicho para o seu amigo, para sua amiga, para quem você acha que pode se interessar ou não. Coloque, baixe o episódio, coloque no celular deles e diga assim, escute isso aqui, você vai gostar, dá uma olhada. De repente a gente ganha um novo ouvinte e um novo apreciador da ciência. É isso aí, muito obrigado. Voltamos agora pro episódio comigo mesmo e com o nicho.
isso aí, chegando então agora para começar a falar sobre o nicho ecológico, a gente começa então falando sobre uma definição básica do que é um nicho. O nicho, então, como geralmente as pessoas reconhecem, ele acaba sendo interpretado como uma espécie do local onde o organismo vive ou mesmo a profissão. É bem comum a gente ter a diferenciação, que é algo que às vezes se confunde, de habitat e nicho ecológico, onde se tenta explicar de uma forma simplificada em que o habitat é o local onde o organismo vive e o nicho seria a profissão daquele organismo naquele local, que não é exatamente verdade, né? O habitat não é simplesmente o local onde ele vive, onde o organismo vive, e o nicho não é simplesmente a profissão ou o papel que aquele organismo tem no ambiente. Os dois são mais abrangentes do que isso. Isso é uma simplificação bastante crua, inclusive, sobre os conceitos. Mas se a gente pegar o conceito de nicho, então, ele vai abarcar tanto a questão do habitat, que tem a ver mais com os aspectos ambientais do local onde o organismo vive, seja ele nível de espécie, população ou indivíduo. A gente pode ter nichos, o nicho da espécie, o nicho da população e o nicho do indivíduo. Vai abarcar então não só as condições ambientais de onde o organismo vive, vai abarcar não só as condições comportamentais de como aquele organismo se comporta no ambiente, e isso independe se ele é um animal, um vegetal, uma bactéria. Todos esses organismos têm comportamentos distintos entre si. Comportamento não quer dizer só a movimentação que um animal tem, o que uma bactéria consegue ter na coluna d'água. Então, não só as condições ambientais e comportamentais, mas de interações entre esses organismos e o ambiente e outras espécies também. Então, o nicho é um construto conceitual que ele extrapola aquilo que efetivamente a gente consegue observar, né? Então, quando a gente define o nicho como um espaço conceitual. Ele não é algo que a gente consiga medir efetivamente no campo. Ele é mais um construto teórico que a gente usa. Aí quando a gente vai usar, a gente vai ver na sequência modos de abordar o nicho em diferentes aspectos da biologia. A gente usa um nicho reduzido, com conjuntos menores de características que a gente vai estar tentando observar. Então, quando a gente fala de nicho, a gente tem que a principal definição, e é a que geralmente é a mais utilizada quando a gente está falando de nicho, é uma definição feita por Evelyn Hutchinson em 1957, que coloca o nicho ecológico como um hipervolume n-dimensional. Ou seja, ele tem n dimensões, onde o número de dimensões, n, é na verdade todas aquelas características e condições pela qual o organismo precisa para ter um sucesso reprodutivo e sobreviver bem no ambiente. Então ele vai incluir tanto condições ambientais de temperatura, de umidade, quanto de disponibilidade de recurso alimentar, de espaços de proteção, quanto as interações em que esse organismo vai ter com outras espécies, seja predando outras espécies, seja sendo predado por outras espécies, seja competindo por recursos, espaços e por aí vai. Então imagine que a gente tenha um dado. Quem já jogou RPG sabe que a gente tem dados de vários tamanhos. Então quando a gente pega um dado de 6 faces, a gente pode fazer uma analogia colocando que esse dado de 6 faces seria um nicho de uma espécie, onde a gente tem 6 características, então 6 lados desse nicho, onde a gente consegue então delimitar aonde aquela espécie ou aquele organismo vai estar agindo dentro do ambiente, né? Qual é o nicho dele. Conforme a gente vai adicionando novas características, novas dimensões nesse hipervolume de espaço, conforme a gente vai aumentando as dimensões, ou seja, aumentando as características do ambiente, comportamentais e de interações que a gente vai adicionando a esse nicho, deixando ele mais complexo, maior o número de lados desse dado a gente vai ter, e mais difícil vai ser pra gente conseguir delimitar um espaço efetivo de como a gente controlaria esse nicho. Então, quando a gente coloca o nicho ecológico como um papel funcional do organismo no ambiente, isso acaba sendo uma limitação ao que a gente tem
como efetivamente o nicho, o construto teórico total desse nicho, desse organismo. Se a gente pensar no seguinte, a gente não consegue medir tudo no universo, a gente tem uma visão limitada do universo, por isso que a gente divide a ciência em várias categorias diferentes, né? E quando a gente fala de biologia, a gente está falando aqui de nicho ecológico hoje, é uma partezinha muito pequena, é uma dimensão só sobre o universo inteiro. Isso a gente também acaba fazendo com o nicho, porque o nicho, ele é o nicho fundamental, ele é todas as perspectivas diferentes do universo sobre aquele organismo e todas as interações que ele faz, todas as possibilidades de interações que ele tem para conseguir sobreviver. Dessa forma, quando a gente fala de nicho fundamental, a gente está falando de todas as possibilidades possíveis de interações e de condições que aquele organismo poderia sobreviver. Só que isso nem sempre é realizado. Por isso a gente tem também uma questão em que a gente acaba separando entre o nicho fundamental, que é esse construto total, com todas as possibilidades do que a gente poderia ter para aquele organismo sobreviver, e o nicho efetivo, que é o quê? É o que efetivamente aquele organismo está realizando no ambiente, está interagindo e está sobrevivendo, em que condições que ele está sobrevivendo efetivamente no ambiente. Se ele consegue sobreviver em temperaturas até menos 10 graus Celsius, mas no ambiente que ele está varia apenas entre 30 e 20 graus Celsius, aquela parcela do nicho que ele faria abaixo de 20 graus, ela não está sendo realizada. Então, ela está apenas no construto teórico do nicho. É uma possibilidade apenas, mas que ele não se realiza, porque o ambiente onde aquele organismo está não chega àquela temperatura mais baixa. Então, o nicho efetivo vai estar englobando apenas aquelas condições de temperatura que ele realmente encontra no ambiente onde ele vive. Isso vale para todas as dimensões que a gente pode ter. A gente tem um range, um espectro inteiro de temperaturas e de condições de quantidade de alimento, de chuva, de umidade, que aquele organismo consegue sobreviver, mas o ambiente, o local onde ele vive, não abarca todas essas possibilidades. Acaba sendo limitado entre alguns aspectos. E isso, então, a gente chama de nicho efetivo. Em uma mesma espécie, a gente pode ter lugares com nichos efetivos diferentes para uma mesma espécie, ou seja, a gente pode ter condições diferentes para um mesmo organismo, para uma mesma espécie, vivendo em lugares distintos, com o mesmo nicho fundamental, ele é a mesma espécie, ele consegue sobreviver dentro de um hall de possibilidades ambientais e de recursos e de interações que é maior do que ele efetivamente vive, e nesses dois locais a gente pode ter nichos efetivos distintos para cada uma dessas duas populações dessa mesma espécie. Então isso a gente ficaria mais fácil de ver se você imaginar o nicho como o nicho fundamental como um grande círculo, e o nicho efetivo sendo círculos menores dentro desse círculo. Eles não necessariamente são os mesmos, não necessariamente estão sobrepostos, mas todos eles fazem parte de um grande nicho maior que se realiza dependendo do lugar onde aquele organismo vai estar ocorrendo e sobrevivendo. Quando a gente entra no histórico, né? Hutchinson foi em 1957, mas ele não foi a primeira pessoa a falar sobre nicho. O nicho ecológico já vem desde o início do século XX, né? Quem primeiro usou o termo nicho foi Grinnell, a partir de 1917, que ele via o nicho como um papel fundamental para definir o papel e a posição do organismo na comunidade. Então Grinnell considerava o nicho basicamente como um papel comportamental. Depois disso, Elton, a partir de 1927, vai dar então a primeira definição efetiva do nicho, que vai interagir entre o ambiente biótico e comportamental. Então ele vai chamar que o nicho é o local no ambiente biótico, a sua relação com a comida e os inimigos, e também o status do organismo nessa comunidade. Então, pela primeira vez, a gente vai ter o nicho ecológico sendo definido, em grande parte, como uma relação entre
entre o ambiente, o local e as características comportamentais desse organismo. Outros teóricos também vão estar, então, a partir daí, interagindo com esse termo nicho, colocando definições um pouco diferentes, mas é só mesmo a partir de Hutchinson, em 57, que essa definição passa a ser considerada como algo mais efetivo e aplicável, né? Considerando, então, o range total de condições onde um organismo ou a população vive, se reproduz e sobrevive. E quando a gente pensa na aplicação desses conceitos, a gente chega, então, nessa questão do nicho fundamental e do nicho realizado, ou do nicho efetivo de uma espécie. Isso é muito mais incorporado quando a gente fala principalmente de alimento, né? Alimento, uma abordagem alimentar, é a principal tipo de abordagem onde o conceito de nicho acaba sendo utilizado dentro da ecologia. Então, quando a gente fala de predador e presa, a gente está falando de nichos distintos e de como o nicho de um organismo influencia o nicho do outro. Da mesma forma, quando a gente fala de competição pelo mesmo recurso, a gente tem, então, nichos que são parecidos entre si, interagindo e competindo por um recurso. Isso pode levar tanto à competição e à eliminação de um organismo daquela comunidade, quanto a gente pode ter um fenômeno que é chamado de acomodação de nicho. E isso é muito importante também, não só na ecologia, mas na evolução também. Se a gente pensar que a gente está falando de resultados de comportamentos e de condições ambientais ao longo de uma escala temporal e como isso influencia a sobrevivência desses organismos, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, a gente vai ter que, por exemplo, os tentilhões de Darwin, apesar de não usar o termo nicho, ele estava falando também de nicho quando ele tentava explicar como ele via as diferentes espécies de tentilhões em cada uma das ilhas de Galápagos. Se a gente pensar que existia um tentilhão, uma ave, que vivia no continente e que tinha um nicho fundamental grande, tinha acesso a sementes de vários tamanhos diferentes, de várias durezas diferentes, esse bicho, esse organismo, ele conseguia então sobreviver muito bem. Quando ele migrou, começou a ocupar as ilhas, ele encontrou em cada ilha uma condição ambiental diferente, recursos diferentes e outros organismos, outras espécies que ele ia interagir, diferentes daquelas que ele tinha contato no continente. O nicho fundamental desse primeiro pulso migratório dessas aves era o mesmo, mas quando ele chega naquela ilha e ele encontra condições diferentes daquela que ele tinha no continente, ele tem que adaptar o seu modo de vida para sobreviver naquele novo ambiente diferente daquilo que ele tinha. Ele continua sobrevivendo, continua fazendo parte daquele nicho fundamental original da espécie, mas o nicho realizado naquela ilha é diferente do nicho realizado no continente. Dessa forma, ele passa a consumir sementes diferentes naquele ambiente. E conforme ele vai mudando de ilha para ilha, em cada ilha ele encontra um ambiente diferente, com recursos diferentes, sementes maiores, sementes menores, mais duras e mais moles, e nichos realizados diferentes em cada ilha. Conforme o tempo passa e conforme a evolução e a seleção natural vai agindo sobre aquelas populações nas ilhas, com seus nichos realizados diferentes, a própria estrutura física daquela espécie vai se modificando conforme o passar do tempo. Dessa forma, o formato do bico vai se modificando em cada ilha, fazendo com que o bico diminua ou aumente ou fique mais duro para lidar com aqueles recursos daquele nicho realizado específico de cada ilha. E conforme essa espécie vai se modificando com o passar do tempo e evoluindo, aí sim você tem o quê? Você tem o nicho fundamental daquela espécie modificando junto com ela. Não necessariamente uma mudança de nicho realizado vai levar a uma mudança evolutiva na espécie, mas toda mudança evolutiva acaba levando a uma mudança do nicho fundamental. Então, quando um organismo evolui, né, ele muda com o passar das gerações, o seu nicho fundamental também muda junto com ele. Logicamente, o nicho realizado não necessariamente precisa mudar, porque a mudança do nicho fundamental pode não chegar a alterar o nicho realizado da espécie. Por isso mesmo que existe também essa questão de que a gente pode ter uma especiação pela mudança de ambiente e a simples separação reprodutiva de duas populações, em que elas, em locais diferentes, não têm mais contato e por isso o processo
processo evolutivo de cada uma delas leva as duas populações a se tornarem espécies diferentes uma das outras, como a gente tem também de evolução no mesmo lugar, onde uma mesma população de uma mesma espécie vivendo no mesmo lugar sofre mutações diferentes ao longo do tempo, muda de forma diferente, e uma mesma espécie vivendo junta se divide e se separa em duas outras espécies diferentes. Isso resulta no que? A gente tem ali duas populações com o mesmo nicho fundamental, começam a divergir, partes das populações começam a divergir fisiologicamente e anatomicamente e comportamentalmente, talvez também, fazendo com que o seu nicho fundamental naquele momento, que seja o mesmo, o nicho realizado está mudando, e conforme passa o tempo, essa mudança acaba fazendo com que as diferenças evolutivas que vão ser absorvidas por uma e por outra acabem sendo diferentes para uma parte da população do que para outra, e isso acaba levando então ao surgimento de espécies diferentes. Você vê que um conceito que ele é basicamente teórico sobre o modo de vida de um organismo pode influenciar uma série de outros fatores nas explicações teóricas dentro da biologia. Uma grande aplicação que surge a partir do conceito de nicho, que é algo que eu estudei no meu mestrado, que é um conceito de guildas alimentares, que é exatamente essa abordagem ecológica sobre o ponto de vista funcional da espécie no ambiente, qual é o papel que ela representa no ambiente. Todo esse conceito surge a partir do conceito de nicho, né? Dessa forma, então, o nicho fica pra gente como isso. O nicho ecológico, então, nada mais é do que o total de condições sobre as quais um indivíduo ou uma população ou uma espécie vive e se reproduz e consegue sobreviver, sendo que o nicho fundamental da espécie são todas as possibilidades diferentes de condições e interações e comportamentos que ela pode ter, e o nicho realizado são, então, aquelas condições, comportamentos e condições em que efetivamente aquela população, aquele indivíduo, aquela espécie realiza e sobrevive, né? E a gente vai ter então reflexos desse conceito em diversos outros conceitos, como guildas ecológicas, grupos funcionais, competição e por aí vai. A gente espera que vocês tenham gostado desse formato mais curtinho. Ele é realmente apenas uma espécie de dicionário biológico, digamos assim. A gente vai estar explicando para vocês de forma bem simples alguns conceitos que não são tão simples assim, né? E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, conceitos a mais que vocês queiram que a gente aborde por aqui, não deixe de mandar um e-mail pra gente, o nichopodcast@gmail.com, onde a gente vai estar então trazendo para vocês novos conceitos, novas explicações e, quem sabe, instigando vocês a correrem atrás de mais coisas. A gente vai deixar no post algumas referências interessantes que tratam de nicho, que vocês podem estar acessando então para saber um pouco mais sobre isso, não só sobre livros, textos falando sobre isso de forma mais simplificada, mas também artigos que saíram, inclusive os artigo original de Hudson. A gente vai deixar linkado no post, onde vocês podem encontrar. É isso aí, muito obrigado. A gente retoma com o Nicho Podcast no próximo mês e até mais. Valeu, galera! Se podcast, se não podes. Nicho, nicho, nicho realizado é nicho.